Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática? Vamos corrigir o que ficou de tarefa da aula anterior? Nós vamos corrigir a ficha das páginas 59 e 60 e vamos começar um assunto novo, nas páginas 118, 119, 120 e 121 do livro. Primeiro vamos fazer a nossa correção. O enunciado diz o seguinte: observe o convite de aniversário de Bianca, que fará uma festa com o tema super-heróis, e depois responda aos itens a seguir. Veja, festa para super-heróis. Venha comemorar comigo meu aniversário de 9 anos. A data é dia 23 de maio de 2020. O horário é das 13 horas às 20 horas. E o local, Casa de Festas ABs. Talvez a gente não consiga, talvez a Bianca não consiga fazer uma festa para reunir os amigos, mas ela pode fazer uma festa virtual, em que todos os amiguinhos estejam nas suas casas, mas estejam vestidos como super-heróis. Eu acho que vai ser divertido. Mas vamos ver o que diz no convite. Em que mês será comemorado o aniversário da Bianca? Vejam aqui, a gente vai observar a data. Na data nós temos o dia, o mês e o ano. O mês está representado pelo número 5. Então o mês em que vai ser comemorado o aniversário da Bianca é o mês de maio, que é o 5º mês. Letra B. Escreva a data da festa de aniversário de outra maneira que você conheça. Eu posso escrever assim, por exemplo. 23 de maio de 2020. Mas tem outras maneiras. Você pode escrever, por exemplo, 23 de 5 de 2020. A gente já viu várias maneiras de representar uma data, então vocês podem escolher a que vocês acham que é a mais interessante. C. Consulte um calendário e veja em que dia da semana será a festa. Será que a gente consegue descobrir sem olhar o calendário do mês de maio? Vamos olhar o calendário do mês de junho? A gente tem aqui... Não tem. Achei que tinha aqui o calendário do mês de junho. Então fica como tarefa para vocês consultar o calendário do mês de maio e ver em que dia da semana vai ser essa festa, tá bom? Agora, registre nos relógios a seguir a hora de início e a hora do fim da festa. O início da festa é às 13 horas. E o fim é às 20 horas. Então, para representar 13 horas, a gente tem aqui os pauzinhos para representar as horas e a gente tem que pintar esses pauzinhos de forma que represente os números 1, 3 e aqui 0, 0, porque é exatamente às 13 horas, então os minutos são 0, 0. Para representar o número 1, vocês podem pintar este pauzinho e este pauzinho. Para representar o número 3, vocês vão preencher esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. E para representar os zeros, vocês vão preencher todos os que estão no contorno. Agora, no segundo relógio, a gente tem que representar o fim da festa, que é às 20 horas, como diz no convite.
tá? Vocês já sabem como fazer o zero. 20 horas eu vou fazer o 00 da mesma maneira, porque são 8 horas em ponto. E eu vou mostrar aqui agora como representar o 20. Bom, o 20 tem um zero também. Então, o zero é da mesma maneira. Vocês vão preencher o contorno só. E o 2, vocês vão preencher estes aqui, ó, para formar o número 2. Assim vocês formam 20 horas. Para colocar 13 horas e 20 horas no relógio, a gente tem que lembrar que as horas que ficam depois do almoço, elas sempre têm 12 a mais. 13 horas representa que número? 13 menos 12 é 1. Então, o relógio vai estar com o ponteiro dos minutos, que é o maior, apontando para o 12, e o ponteiro pequeno apontando para o 1. Isso significa 13 horas, tá? E 20 horas, 20 menos 12 é 8. Então, vocês vão fazer o ponteiro pequeno, que é o das horas, apontar para o número 8. Aqui é o 9 e o 8 fica logo abaixo. Então, o ponteiro pequeno vai apontar para cá. Quanto tempo durará a festa de aniversário da Bianca? Veja, ela vai durar do 1 até o 8. Então, vai durar 7 horas. Se você fizer também 20 menos 13, também vai dar 7. A duração da festa é de 7 horas. Assim a gente terminou de preencher a ficha, que era a tarefa. Nós vamos agora para o livro. Começamos agora uma nova unidade, ainda falando sobre medidas. Veja que a figura da abertura mostra algumas crianças jogando cabo de guerra, usando uma corda. Mostra no chão amarelinha tudo e mostra umas crianças terminando uma corrida. Seja aqui que tem a fita final da corrida e aqui tem alguém que rasgou a fita, que é o vencedor. O que isso tem a ver com o que nós vamos estudar? Vamos lá. Nesse capítulo nós vamos estudar as medidas de comprimento. Veja algumas coisas que estão escritas aqui. A corrida tinha 50 metros. Era uma corrida em que as crianças correram um percurso de 50 metros. A corda do jogo de cabo de guerra ali media 2 metros e 20 centímetros. E a pergunta é, o que significam os termos metro e centímetro? Metro e centímetro são medidas de comprimento. Que outras medidas de comprimento você conhece? Pense um pouco, quais outras unidades de medida que a gente usa para medir distâncias, comprimentos? Ah, ele é tão pequenininho, mede tanto. Ah, nossa, de uma cidade a outra a distância é de tantos. Quais as unidades que a gente conhece? Anote aí no caderno as unidades que você conhece. Você pode até conversar com as pessoas aí da sua casa que ajudem a você a lembrar outras formas de medir comprimentos. Talvez alguém aí lembre você que as primeiras formas de medir comprimentos utilizavam as partes do corpo como instrumento. Por exemplo, palmos, eu posso medir uma mesa, eu posso medir o quadro usando palmos. Ó, 1 palmo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que se vocês vierem aqui e forem medir com o palmo de vocês, é provável que a mão de vocês seja menor que a minha e 7 palmos de vocês não vão chegar até o fim da TV aqui. Então, não é uma forma de medir muito precisa, tá? Outros exemplos de partes do corpo que podem ser usadas para medir. Uma é a polegada, que é esse tamanho aqui do dedo polegar.
E passos até. Eu posso medir uma distância usando passos. Só que se uma criança for medir uma distância usando passos, vão ser necessários muitos passos. Se for uma pessoa bem alta e tiver as pernas bem compridas, os passos dela vão ser bem maiores. Aí tem uma pergunta. Que problemas podemos ter se usarmos essas medidas? Converse aí com o pessoal aí de casa. Qual é o problema de usar palmos? Compare o teu palmo com algum adulto da tua casa e veja se vocês conseguem medir a mesma coisa usando a mesma quantidade de palmos. E vamos fazer uns exercícios. Um adulto vai medir o comprimento da linha abaixo com sua polegada e vai anotar essa medida em um papel sem que ninguém veja, tá? Então eu vou lá e meço a linha que tá ali usando o meu polegar, por exemplo, ou uma pessoa aí na sua casa, tá? Como talvez não tenha nenhum adulto agora para te ajudar, você pense um pouquinho. Você acha que a medida da polegada do adulto é maior ou menor que a sua? Aí você vai escrever aqui a resposta. Eu acho que a medida da polegada do adulto é maior do que a da polegada de uma criança. Meça o comprimento da mesma linha com a sua polegada e anote o resultado. Agora você vai colocar o dedinho aí no livro e vai ver quantas vezes o teu polegar cabe dentro dessa linha verde. Anote aí o resultado. Se você já conseguiu um adulto para medir para você, sem conferir a medida do adulto, você acha que vai encontrar um número maior ou menor de polegadas que o adulto? Por quê? Vamos ver. Eu vou fazer o papel do adulto aqui. Eu vou medir e vou ver quantas vezes o meu dedo cabe aqui dentro. O meu dedo coube 4 vezes. Para mim, a linha verde que tem no livro tem 4 polegadas. E para você, quanto que deu? Deu a mesma coisa? Você acha que encontrou, depois você encontrou um número maior ou menor que o meu? Por que isso? Agora vamos falar do metro. Quando utilizamos partes do corpo para medir, a gente tem vários problemas, não é mesmo? Como os tamanhos da parte do corpo não são todos iguais, as medidas vão ser diferentes. Para resolver esse problema, foram criadas várias unidades de medida padrão, iguais para todo mundo. As unidades de medida utilizadas em um país constituem um sistema métrico, tá? Neste capítulo, nós vamos construir o metro e conhecer seus submúltiplos, quer dizer, divisões dele, o centímetro e o milímetro. O metro serve para medir coisas maiores e o centímetro e o milímetro para medir coisas menores, tá? Para isso, como tarefa, vocês vão em casa construir o metro. Na página 15, no material de apoio, vocês vão encontrar os pedacinhos que vocês, são essas tirinhas verdes aqui na página 15 no material de apoio. Vocês vão recortar cada uma dessas partes e vão colar emendando para formar um metro, tá? Vão começar aqui, o começo, e sempre vão colar a partezinha do A até o B em cima do A' e B' que estão na outra ponta. Sempre tem um pedacinho aqui para vocês colarem. Isso vai ficar como tarefa, vocês recortarem e colarem esse material para fazer o metro, tá? E depois que ele estiver pronto, vocês vão completar aqui a outra atividade dessa página que pergunta o que vocês conseguem medir com essa fita métrica que vocês construíram, tá? Isso aqui então daí é o exercício da página 121. Então, como tarefa de casa, vocês vão fazer o mão na massa da página 121, que é onde está indicada
o recorte e colagem da fita métrica, tá bom? A gente se encontra na próxima aula. Um abraço a todos!